Então, para fazer o bolso, eu vou medir aqui, ó, deixando 2 centímetros para cá, dessa parte aqui que tá aberta, eu deixo 2 centímetros para cá, ó. Vou marcar com alfinete, deixo 2 centímetros para cá. E deixo também 2 centímetros para cá. E aí, agora, eu vou pegar, ó, a entretela e vou colar aqui para fechar o lugar do bolso, tá vendo? Então, ajeito para ele ficar bem assentadinho aqui. E agora, eu venho com a entretela, ó. Essa entretela é uma entretela de algodão. Ela tem cola de um lado. Então, a gente vai usar essa cola. Então, o lado de cá, ela é tecido, um tecido de algodão. E do lado de cá, ela tem a cola. Então, a gente vai colocar a cola para baixo. E aí, a gente presta atenção para colocar bem certinho no lugar onde a gente marcou com os alfinetes. E aí, agora você vem com o ferro, ó, e coloca em cima. Para a entretela colar no tecido. Pra gente fazer o bolso embutido. Tem que colocar o ferro quente. E aí, você vai ver a temperatura, você testa antes. Porque esse tecido que eu tô colocando aqui, ele é 100% algodão, ele aguenta mais o calor. Se for um tecido de poliéster, o ferro vai grudar se você colocar ele muito quente. Então, você precisa testar primeiro. Pega um pedaço de tecido, antes de você fazer o bolso, pega um pedaço de um retalho do tecido e testa para ver como é que ele ficou. Depois que você percebeu que a cola tá bem firme, que ele tá bem colado, aí agora a gente vai cortar o bolso. A gente já pode tirar isso aqui. E faz o mesmo processo no outro bolso, no bolso do outro lado. Esse aqui é um lado, agora a gente vai fazer no outro lado, é o mesmo processo. Vem aqui. Agora, você vai cortar um pedaço de tecido com 16 centímetros de largura e 25 de comprimento. Aí, você vai vir aqui, ó, descer 6 centímetros, desce 6 centímetros. Se você não quiser fazer no tecido, você faz em um papel primeiro. Fazer um papel, pode fazer no papel, depois você passa pro tecido. Então, desci 6 centímetros aqui, desci 6 centímetros aqui. E aí, agora eu faço um risco. Tô fazendo com o lápis, mas você pode fazer no tecido. Agora, eu vou descer aqui, ó, 1,5 centímetro. 1,5 centímetro. E aqui também 1,5 centímetro. E vou riscar. Agora, eu vou achar metade dessa largura. Então, aqui deu 16, a metade aqui é 8. Eu acho aqui 8. Então, como o meu bolso é 12 centímetros, eu vou colocar aqui 14 centímetros. Então, vai ser 7 centímetros
para cada lado. Sete centímetros para cada lado. E aí, eu risco aqui formando um retângulo. Você pode fazer isso aqui no papel, como eu já falei. Mas como meu tecido aqui é branco, dá pra fazer direto no tecido. E aí, você pega a carretilha, ó, e marca. Porque aqui eu tenho dois, né? São dois bolsos. Então, a parte de cima eu consegui riscar, mas a parte de baixo ela tem que ficar igual. Então, para ficar igual, eu venho aqui com a carretilha, ó, e marco onde eu vou passar essa costura. Para ficar os dois no mesmo tamanho. Pronto, marca. Eu venho aqui, acho a metade aqui do meu bolso, eu vou marcar certinho para ficar o meio certinho. Marco aqui no tecido, que vai ser o bolso. Marco aqui onde é que tá o meio, venho aqui. Então, desse ponto aqui até cá, eu marco a metade. E aí, agora, eu venho aqui, ó, e coloco metade aqui do alfinete, com metade do alfinete aqui, eu coloco ele aqui, bem em cima do outro alfinete, tá vendo? Para ele ficar no lugar certinho, tanto o bolso como o coisa. Agora eu tenho que tomar cuidado, porque esse corte aqui que a gente deixou aberto, lembra que a gente colocou a entretela? Ela tem que ficar no meio certinho desse quadrado aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui esse retângulo aqui e vou dividir ele no meio. Então, aqui vai ser 7 milímetros. 7 milímetros. Porque aqui é 1,5, né? Se você quiser fazer seu bolso com 2 centímetros, não tem problema, tá bom? É esse o gosto. Eu vou fazer esse com 1,5, mas se você quiser fazer com 2, não tem problema nenhum. E aí, aqui agora eu vou, ó, meio eu já achei o meio aqui, no alfinete aqui do meio. E agora eu tenho que achar o meio, o cortezinho, ele tem que bater com essa mesma... a linha do bolso. Então, eu venho aqui, coloco o alfinete, então tá batendo. Ajeito aqui para ele ficar também. Essa linha que eu risquei aqui, dividir no meio, tem que ficar também. Eu olho, confiro se tá no meio certinho, tá? Pronto, então meu bolso aqui, ele já está preso certinho, tá vendo? Então, aqui ele tá meio certinho, tá marcado aqui. E agora, eu vou passar a costura por cima desse quadradinho. Esse aqui no meio, não vou costurar agora. E aí, você vem aqui, ó, desce o pé da máquina, desce a agulha, pra a agulha ficar bem nesse cantinho aqui, tá vendo? Então, você desce o pé, ó, desce a agulha, desceu. Agora, você costura.
Depois que eu fiz isso, que eu passei a costura em volta, corto o restante da linha. E aí, aqui por dentro, ele tá assim, ó, com a entretela. E por fora ele tá assim. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou cortar nessa linha do meio que eu fiz. Então, vem aqui, corto, ó, dou um corte. E vou até 1 centímetro. 1 centímetro aqui eu paro. Agora, depois que eu parei aqui, eu vou e dou um recorte até chegar nesse cantinho, mas com muito cuidado para não cortar a linha que você fez a costura. Então, você dá um pique aqui, ó, ele vai ficar assim. Você vem aqui do outro lado, dá o outro pique. Ó, com muito cuidado para não cortar a linha. Aí, ele vai ficar assim, ó, um triângulozinho. Do outro lado também, você vai fazer a mesma coisa, cortar até deixar 1 centímetro. Deixou 1 centímetro, você corta, ó, corta. Corta aqui. E agora, pega isso aqui, ó, e joga tudo para dentro. Você vem aqui, ó. Joga tudo para dentro. E agora, ele vai ficar assim, eu vou passar ferro, ó, vou passar ferro aqui, pra ele ficar certinho. E aí, agora, eu vou colocar tudo pra dentro, pra ele ficar bem lá dentro, ó. E aí, você vai passando ferro pra ele ficar bem certinho. Então, essa dobra aqui, ela tem que ficar bem feitinha. Aí, você vai ajeitando com ferro. Para o quadradinho ficar bem certinho. Sempre você toma cuidado com a quintura do ferro. Olha aqui, a minha, ela não tá querendo fazer essa dobrinha aqui direito. Aí, eu venho aqui e dou mais um pique. Ó. Venho aqui e dou mais um pique com cuidado para não cortar a linha. Então, se ficar alguns fiapinhos, ele não dobra. E aí, você coloca ele certinho para ele virar. E aí, depois que você virou, que ele ficou assim, ó. Ele ficou o buraquinho certinho, o quadradinho certinho. Ele vai passar um pouco daqui da pence, tá vendo? Ele vai passar um pouco dessa pence. Então, você vai vir aqui agora, ó. Nessa parte de baixo, a parte que ficou maior. Você vai medir 1,5 centímetro. Você mede aqui, ó, 1,5 centímetro. 1,5 centímetro. 1,5 centímetro. E agora, você faz uma linha. E agora, você vai subir isso aqui, ó, pra tampar
a boca do bolso. A gente não fez o bolso com a largura de 1 centímetro, 1,5 centímetros? Então, é essa mesma largura que a gente vai colocar aqui. E aí, por fora, ele vai ficar assim, ó, ele vai cobrir a boca do bolso. Eu posso vir aqui e ajeitar aqui, ó. E aí, eu vou passar uma costura para prender isso aqui. Então, depois que eu ajeitei tudo isso aqui, eu venho aqui, ó, e passo a costura. Então, eu venho, suspendo isso aqui. Deixo ele bem lisinho, o máximo que eu puder. E aí, eu vou passar a costura aqui em cima, ó. Em cima daquela outra costurinha que eu já tinha passado. Aqui eu costuro também, ó. Com bastante cuidado. Aí eu giro, ó, chegar no cantinho, puxo aqui pra ficar bem certinho. Então, por dentro ele fica assim e por fora ele fica assim. Então, aqui ele cobriu o bolso certinho, tamanho certinho do bolso. Ele tá aqui, aqui é o lado avesso. Eu venho aqui, marco aqui 3 centímetros pra cima da boca do bolso, pra cima, ó, dessa parte aqui pra cima eu marco 3 centímetros. E agora, eu venho aqui e coloco essa parte aqui. Nesse lugar aqui. E aí, eu prendo aqui com alfinete. E aí, agora eu puxo essa parte pra cá. Quando eu puxar essa parte pra cá, vai aparecer essa costura aqui, que foi o corte do bolso. E aí, a gente pega ela, ó, desse jeito, ó. Pega ela desse jeito e costura por cima dessa mesma costura. Então, eu vou passar uma costura aqui. E aí, o bolso fica aqui. Eu vou tirar esse excesso aqui. E o bolso fica assim. Ó. Aí, quando você enfia a mão, ele tá aqui o bolso. Aqui é o bolso. Por fora. Ó.
e aqui ele por dentro. Então, eu vou tirar esse excesso aqui e vou colocar o acabamento aqui, ó, em viés. Vou colocar um viés aqui para dar o acabamento desse bolso. Para fazer o acabamento do bolso, eu vou tirar esse excesso aqui. Vou deixar uns 2 centímetros. Deixei essa parte aqui. Aqui eu não tiro nada. E agora, eu vou fazer um viés para fazer o acabamento. Então, eu pego o tecido aqui, ó. Pego o tecido. Então, aqui tá a auréola do tecido. Eu vou fazer um risco aqui. Mais ou menos 30 a 35 centímetros. E aí, agora eu vou colocar a largura, ó, de 4 centímetros. Coloco a largura aqui de 4 centímetros. E aí, eu risco. E aí, eu corto essa tira. E aí, você vai dobrar 1 centímetro para dentro. Depois que você corta, você dobra 1 centímetro para dentro de um cada lado, para ele ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, uma fita dessa largura. Dessa largura. Então, quando você dobrar, ele vai ficar dessa forma aqui. Eu vou colocar esse daqui, que é um viés que eu já comprei pronto, por conta que o meu viés que eu comprei pronto, ele é da mesma cor do tecido, então eu não vou cortar essa parte aqui do tecido. Mas se você for fazer com o tecido do mesma cor, por exemplo, você tem o tecido, mas não tem o viés da mesma cor do tecido. Então, você pode cortar e fazer com o próprio tecido do blazer. Mas no meu caso, eu vou colocar o viés que eu comprei pronto. E aí, você vai pegar o seu bolso, ó. Já bem aqui, eu vou colocar o alfinete. É interessante que você pegue essa parte aqui, ó, também, ó, que deixa ele preso. E aí, você vem aqui, ó, dobra a ponta do viés, ó. Aí, você vai abrir uma parte que você passa o ferro e aqui você vai dobrar. E aí, você vai colocar aqui e vai costurar. Quando chegar aqui no canto, ó, você vai virar o blazer, colocar ele todo pra lá, pra não ter não costurar nenhuma parte por baixo. E aí, você vai puxar aqui o viés, ó, e ele vai fazer essa curvinha. E aí, você costura novamente. Aí, aqui você levanta de novo, ó. Joga pra cá. E aí, você puxa o viés pra cá. Pra ele fazer a curva. E aí, você costura. Quando estiver próximo de terminar, você corta e dobra. Então, depois que você fez isso, você vai pegar, jogar esse viés pra lá, pra dentro, tá vendo? Por isso tem que ser no viés. Você não pode pegar uma tira de tecido reta, não, porque senão ele não faz essa curva. Então, por isso tem que ser no viés, pra ele fazer essa curva bem feitinha aqui, ó. Essa curva aqui, ó. Se não for no viés, ele não faz.
Aí você vem aqui, joga ele pra cá. Prende todo aqui o restante de tecido que tem, tira as sobras das linhas. E aí, coloca tudo pra dentro. E aí, costura. E aí, seu bolsinho vai ficar assim. Ó, que bonitinho. Então, por fora ele tá assim. Se você quiser colocar ele aqui mais profundo, é só você aumentar, né, aqui e aqui por dentro. Olha como ele fica lindo. Então, você pode fazer isso com o viés. Tanto o viés comprado pronto ou o viés do próprio tecido. E ele fica com esse acabamento. Aí, você faz nos dois bolsos, que é o mesmo processo, só repetir lá no outro.